Acompanhe a partir de agora a leitura da questão que diz assim: sobre aprendizado profundo, Deep Learning, é correto afirmar que, letra A, só pode ser aplicado para produzir classificações binárias. Letra B, consiste em aprendizado de um perceptron de uma camada única. Letra C, é uma família de métodos de aprendizado de máquina baseados em redes neurais com múltiplas camadas. Letra D, não é adequado para a visão computacional. Letra E, oferece a vantagem de sempre conter poucos parâmetros e ajustar durante o processo de aprendizagem. E aí, pessoal, quando a gente fala então sobre Deep Learning, sobre aprendizado profundo, primeiro nós temos que entender isso para vir depois aqui e indicar a possível resposta. Então, a partir de agora, eu convido vocês para a gente aprender um pouquinho mais sobre Deep Learning, que é a aprendizagem profunda ou aprendizado profundo. Como é que a gente enquadra o Deep Learning? É um ramo da área do aprendizado de máquina. Então, nós podemos dizer que Deep Learning é uma vertente, é um ramo do aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina nós conhecemos como Machine Learning. E o Deep Learning é um ramo desse aprendizado de máquina. Inclusive, eu vou trazer para vocês aqui um gráfico que eu acho bem interessante para vocês entenderem a historinha de onde o Deep Learning se enquadra, certo? Primeiro, pessoal, nós temos que imaginar que hoje existem o conceito de inteligência artificial. Né? Inteligência artificial é um conceito muito importante. E dentro do conceito de inteligência artificial, nós temos o conceito de machine learning, que é o conceito do aprendizado de máquina. Então, machine learning é um subconjunto da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, onde as máquinas aprendem de forma interativa e iterativa, certo? E dentro do machine learning é que nós temos o deep learning, que é a aprendizagem profunda, ou aprendizado profundo. Então, a ideia do Deep Learning é um subconjunto do Machine Learning, que por sua vez é um subconjunto da inteligência artificial. Bem, dito isto e mostrado aqui de forma bem simplista nesse gráfico, vamos entender um pouquinho melhor a ideia do Deep Learning. Como eu disse, é um subconjunto de aprendizado de máquina, composto aí por diversos algoritmos hoje em dia que são utilizados, que permitem que o software se treine para realizar tarefas como, por exemplo, reconhecimento de voz e imagem, expondo, inclusive, redes neurais de várias camadas a grande quantidade de dados. E aí, quando a gente diz sobre aprendizagem profunda, pode ser entendida então como um tipo de aprendizagem de representação em que características mais abstratas são inferidas a partir de características mais simples. Na aprendizagem profunda, conceitos complexos, de níveis mais altos ou ainda abstratos, são definidos em termos de sua relação com os conceitos mais simples, que estão em níveis mais baixos. E uma das razões determinantes para o recente sucesso do Deep Learning, da aprendizagem de máquina profunda, se encontra justamente na maior disponibilidade de grandes conjuntos de dados para as mais diversas tarefas. Então, hoje em dia, o sucesso de uso de aprendizagem de máquina profunda, de Deep Learning, se dá justamente pela ideia de Big Data, pela ideia de grande disponibilidade de dados que podem ser usados pelos algoritmos de Deep Learning, algoritmos de Machine Learning, de aprendizado de máquina, e de Deep Learning, que se utilizam então de redes neurais com várias camadas para buscar o conhecimento e o aprendizado. Então incorpora Deep Learning de fato, incorpora redes neurais em diversas camadas e em camadas sucessivas para aprender com os dados de uma maneira chamada maneira iterativa. Mas aqui a essência do Deep Learning está nesse texto, que incorpora redes neurais em camadas sucessivas para aprender com dados de uma maneira iterativa, especialmente útil quando temos ou tentamos aprender padrões em dados que são considerados dados não estruturados, que são aqueles difíceis de acessar e tirar conclusões, certo? Agora, vamos entender também, então, o que são redes neurais, porque no momento que eu digo aqui que Deep Learning se utiliza de redes neurais com múltiplas camadas e camadas sucessivas, vamos entender a ideia de redes neurais que refletem o comportamento do cérebro humano, permitindo, então, que programas de computador,
reconheçam padrões e também resolvam problemas comuns no campo da inteligência artificial, do machine learning ou deep learning. Então, as redes neurais, elas estão intimamente ligadas com a ideia do deep learning, porque deep learning se utiliza de redes neurais e algoritmos com redes neurais de múltiplas camadas. E o que são então essas redes neurais, né? Elas também são conhecidas como redes neurais artificiais, que são ANNs, ou redes neurais simuladas, SNNs, que são um subconjunto de aprendizado de máquina, estão no núcleo dos algoritmos de deep learning. Seu nome e estrutura são inspirados no cérebro humano, imitando a maneira como os neurônios biológicos enviam sinais uns para os outros. E aí eu tenho a ideia para vocês de uma representação gráfica de redes neurais, uma rede deep learning usando redes neurais, onde a gente tem aqui a camada de entrada, input layer, temos aqui também as camadas intermediárias, que são múltiplas camadas intermediárias, multiple hidden layers, são múltiplas camadas intermediárias, e também temos a camada de saída output layer. Então isso é a base de entendimento de uma rede neural utilizada em algoritmos de deep learning, certo? Bem, voltando lá para a questão, pessoal, dizia sobre o aprendizado profundo, o deep learning, é correto afirmar que, quando ele pergunta especificamente sobre o que a gente pode dizer sobre deep learning, pessoal, a resposta dentre as alternativas apresentadas tem que ser a nossa letra C, que é a única que diz o seguinte: é uma família de métodos de aprendizado de máquina baseado em redes neurais com múltiplas camadas. Objetivamente, deep learning é isso, é exatamente isso. É uma parte do aprendizado de máquina, do machine learning, quer dizer, um subconjunto do machine learning, então é uma família de métodos de aprendizado de máquina, de machine learning, baseado em quê? Baseado em redes neurais, como eu citei aqui para vocês, com múltiplas camadas. Então a essência é isso, saber que machine learning é um subconjunto da inteligência artificial, certo? E o deep learning é um subconjunto do machine learning, que é o aprendizado de máquina. E o que é o deep learning? É utilizar redes neurais com múltiplas camadas. C de Canadá, então, de fato, o gabarito e a resposta desta nossa questão.